A fé salvadora é uma graça do Espírito no coração do eleito. Ela não é própria do ser humano. Efésios 2 fala que a fé é um dom de Deus. Os versos 8 ao 10 diz que não vem de obras essa fé para que ninguém se glorie. Então, a fé não pode ser vista, entendida como uma virtude própria da natureza humana, porque não é. Uma natureza humana se corrompeu e o ser humano agora existe sem essa fé salvadora. Ele tem uma falsa fé, ele tem uma confiança natural que não podem ser confundidas, e ele tem uma confiança arrogante. A confiança natural e a falsa fé não podem ser confundidas com a fé salvadora. Nós vamos então tratar disso nesse capítulo. Uma outra observação que já fazemos de início é que a fé não pode ser exercida, praticada, enquanto Deus não regenerar, não fazer com que o pecador eleito seja gerado novamente, seja criado de novo, feito um novo homem em Jesus Cristo. Qualquer conceito de fé fora desse, com toda humildade e respeito, para o bem do ouvinte, para o bem de todos nós, não é a fé verdadeira, a fé salvadora. Não é a fé de Deus. A fé de Deus é um resultado da nova criação, do novo nascimento em Jesus. Quando o Espírito de Deus habilita a pessoa a responder a todo o ensino de Deus com fé, e todo o ensino de Deus é sobre o seu Filho Jesus, que já veio, já nasceu, já encarnou, né? E já obedeceu à justiça de Deus, já morreu, já ressuscitou, e todo mundo sabe quem é Jesus, só não reconhece quem não tem essa fé salvadora. E então ela não vem de obra para que ninguém se glorie. O capítulo 14 aqui da Confissão de Fé diz assim na seção 1: a graça da fé, por meio da qual os eleitos são capacitados a crer para a salvação de suas almas, é a obra do Espírito de Cristo em seus corações e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra, também por meio do qual, e pela administração dos sacramentos e da oração, ela se desenvolve e se fortalece. Tem várias passagens aqui fundamentando essa verdade, como Hebreus 10, 34, 2 Coríntios 4, 13, Efésios 1, 19, 17 a 19, 2, 8, como eu já citei, Romanos 10, 14 a 17, daí por diante. Então, fé no sentido mais geral do termo é o assentimento da mente quanto à verdade daquilo de que não temos uma cognição imediata. Conhecimento é a percepção da verdade daquilo de que temos uma cognição imediata. Todavia, a fé demanda e descansa sobre evidência de forma tão absoluta quanto o consentimento. Ela não difere da razão como o racional difere do irracional, nem do conhecimento como a convicção daquilo que é provado difere da presunção daquilo que é improvado. A fé, como o próprio conhecimento, demanda evidência e difere em conformidade com a evidência em diferentes casos, desde a mais simples probabilidade até a mais insofismável certeza. Temos conhecimento direto de que o livro que temos em nossas mãos preenche certa porção de espaço. Temos fé de que o espaço ainda se estende sem limites para além da mais distante estrela telescópica. Um é o conhecimento e outra a fé, mas a fé é tão certa quanto o conhecimento. Conhecemos a existência e os atributos da cidade em que moramos. Cremos na existência e atributos da antiga Atenas ou da moderna Iedo à luz do testemunho dos homens. Conhecemos as propriedades da natureza humana. Cremos nas propriedades das pessoas da Trindade pelo testemunho de Deus. Em cada caso, a fé é tão racional e tão certa quanto o conhecimento. A fé, em suas multiformas, é espontaneamente exercida por todos os homens. Os processos mais comuns do pensamento e da ação humana, individuais ou associados, seriam impossíveis sem ela. Quando baseada em legítima evidência, ela guia a segurança absoluta. Ela tem suas raízes na razão, a qual sempre, quando é legítima, se conforma, mas ela atinge o que a razão não atinge e eleva a mente à contemplação das verdades mais sublimes e enobrecedoras. Fé religiosa, no sentido mais geral desse termo, é o assentimento da mente às verdades gerais da religião, tais como o ser e atributos de Deus, e as obrigações religiosas dos homens, tais como é comum
a todas as religiões verdadeiras ou falsas. Essa fé religiosa tem sua base em nossa comum natureza religiosa, enquanto que, por outro lado, a fé salvífica, que é o tema deste capítulo da Confissão, é aquele discernimento espiritual da excelência e beleza da verdade divina e aquele cordial amplexo e aceitação dela, os quais são operados em nossos corações pelo Espírito Santo. Desta fé salvífica afirma-se nesta seção, primeiro, que ela é operada em nossos corações pelo Espírito Santo. Segundo, que é ordinariamente operada por meio da palavra de Deus ou através da instrumentalidade da verdade divina. Terceiro, que é fortalecida pelo uso dos sacramentos e da oração. Então, primeiro, que a fé operada é obra do Espírito Santo, já ficou provado sobre o tópico da vocação eficaz. Em adiantamento ou em aditamento, em acréscimo, pode argumentar o seguinte: primeiro, fé salvífica é um ato moral e tem seu fundamento na congenialidade do crente com a verdade. A incredulidade é sempre denunciada como pecado e não como a consequência de debilidade intelectual. As Escrituras incondicionalmente exigem fé instantânea tanto do ignorante quanto do inteligente. Segundo, por natureza, os homens são espiritualmente cegos, incapazes de discernir as coisas espirituais. 1 Coríntios, por exemplo, 2,14, 2 Coríntios 4,4. E essa forma de apreensão espiritual, que é um elemento essencial na fé salvífica, é operada na alma pelo Espírito Santo. Terceiro, os homens creem porque são instruídos por Deus. João 6, 44, 45, por exemplo, quando são iluminados para discernir as coisas do Espírito. Atos 8, 48, 2 Coríntios 4, 6, Efésios 1, 17, 18. A fé é o dom de Deus, como já dissemos e citamos Efésios. Segundo, que a fé é ordinariamente operada pelo Espírito através do ministério da palavra, é óbvio, primeiro, à luz da acessão direta da Escritura. Romanos 10, 12 a 17, nós não vamos ler todos, mas uma parte diz assim: como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se um mensageiro, sem um mensageiro, se não houver quem pregue? Assim, pois, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Segundo, a pregação do Evangelho é o meio pelo qual sua verdade é mais eficazmente levada para confirmar os corações e consciência dos homens. Fé é o ato da alma regenerada. E como já vimos no capítulo 10, seções 1, 2 e 4, o Espírito usa a verdade revelada de Deus como instrumento na regeneração e santificação. E os adultos ajuizados nunca experimentam os benefícios da salvação de Cristo se são destituídos de seguro conhecimento de sua pessoa e obra. Então, sem o conhecimento correto, não há fé correta, não há fé verdadeira, né? Terceiro, vimos supra, no capítulo 13, que a santificação é uma obra progressiva do Espírito Santo e que o meio interior pelo qual ela se desenvolve é a fé. E os meios externos são a verdade, a oração, os sacramentos e a graciosa disciplina da providência divina. Tudo quanto tende a promover a santificação deve promover a energia da fé, que é sua principal raiz. Portanto, a fé deve ser nutrida pela verdade, pela oração, pelos sacramentos e por cada meio de graça. A seção 2... diz que por esta fé o cristão, segundo a autoridade do próprio Deus falando em sua palavra, crê ser verdadeiro tudo quanto está revelado nela e age de conformidade com o que cada passagem especificamente contém, prestando obediência aos mandamentos, tremendo ante suas ameaças e abraçando as promessas de Deus para esta vida e para a futura. Os principais atos de fé salvadora, porém, são aceitar e receber e descansar unicamente em Cristo para a justificação e santificação e a vida eterna em virtude do pacto da graça. Então, esta seção ensina, primeiro, que a fé salvífica repousa na verdade do testemunho de Deus falando em sua palavra. Segundo, que ela considera como seu objeto todo o conteúdo da palavra de Deus, sem exceção. Terceiro, que o estado complexo da mente a que o epíteto fé se aplica na Escritura varia segundo a natureza de passagem específica da palavra de Deus, que é seu objeto. Quarto, que o ato específico da fé salvífica, o qual nos une a Cristo, e é a única condição ou instrumento da justificação, envolve dois elementos. Primeiro, assentimento ou aprovação, reconhecimento e aprovação ao que as Escrituras nos revelam concernente à pessoa, ofícios e obra de Cristo. E segundo, dependência ou confiança implícita na salvação completa. Então, primeiro,
que a fé salvífica repousa na verdade do testemunho de Deus falando em sua palavra, as Escrituras no Velho e no Novo Testamento, sendo dadas por inspiração, são, no mais estrito e no mais direto sentido, a palavra de Deus para nós. São absolutamente divinas quanto à sua infalível verdade e quanto à sua suprema autoridade. Quando Cristo veio à Terra, ele baseou suas reivindicações de ser o Messias no testemunho dado pelo Pai sobre ele na palavra. Então, João 5:31, 37, mas aquele que aceitar seu testemunho de Cristo, esse confirma que Deus é verdadeiro. João 3:36, quem crê no Filho de Deus, esse mesmo tem o testemunho. Aquele que não crê em Deus o faz mentiroso, porquanto não crê no testemunho que Deus dá do seu Filho. 1 João 5,10, este é o testemunho de Deus, o qual ele tem testificado de seu Filho. 1 João 5,9, ao Evangelho que Paulo anunciou aos Coríntios, ele chama o testemunho de Deus. 1 Coríntios 2,1. Deus corroborou as verdades da proclamação apostólica, dando-lhe testemunho, tanto com sinais, quanto com prodígios, etc. Então você tem Hebreus 2,4. E o Espírito Santo dá testemunho direto à alma do crente, Romanos 8,16, Hebreus 10,15. Então, esse é o primeiro ponto. A segunda é que a fé salvífica recebe um verdadeiro, todo o conteúdo, recebe como verdadeiro todo o conteúdo da palavra de Deus, sem exceção. Então, como disse Spurgeon, a fé verdadeira não discute com Deus. Depois de havermos estabelecido as questões preliminares sobre quais são os livros pertencentes ao cânon inspirado da Escritura e sobre qual é o texto original desses livros, então tudo deve ser recebido como igualmente a palavra de Deus e em todas as suas partes deve ser recebido com fé equivalente. A mesma iluminação do entendimento e renovação das inclinações que lançam o fundamento para a fé ativa da alma, em qualquer parte do testemunho de Deus, lança o mesmo fundamento para a sua fé ativa em todas as outras partes. Toda a palavra de Deus, pois, até onde pode ser conhecida individualmente, com a exclusão de todas as tradições, doutrinas humanas ou pretendidas revelações privativas, é o objetivo da fé salvífica. Então veja que é com exceção dessas coisas, né? Tem gente que vive por uma revelação, Deus me revelou, e aí transfere a sua fé da Bíblia da revelação da palavra para essas privadas revelações. Então, a fé não pode se basear, nem mesmo que a verdade sendo dita ali seja a verdade que está na palavra de Deus. Olha, Deus me revelou que Jesus é o Salvador. Então, isso não deve ser aceito, porque se é algo que já está revelado, não é revelação. E se não está na Bíblia, deve ser condenado. Então, não deve ser aceito, mesmo que por isso, e também porque a fonte da revelação não é a palavra. Se não é a palavra, não é a fonte confiável. Mas a verdade é a mesma, não importa. Mas a verdade fora da fonte já tem uma distorção, o fato de não ser da fonte, então ela já tem uma distorção. É como a verdade dita por Satanás, Satanás afirma verdades bíblicas, como afirmou, para tentar Jesus, por exemplo, ao teu anjo dará ordens a teu respeito, mas o sentido era outro, a maneira como se aplica é outra, Então a fé só tem um único fundamento, que é a palavra de Deus. A fé não repousa, não se fundamenta em nada mais do que a palavra de Deus, não repousa em outra, a não ser na pessoa bendita do Senhor Jesus. Terceiro, o estado complexo da mente, ao qual se aplica o epíteto fé na Escritura, varia com a natureza de cada passagem particular da palavra de Deus, que é seu objeto. A condição comum, que é a razão da aplicação do mesmo termo a todos esses vários estados da mente, é cordial, efetuando o assentimento à verdade apresentada. Mas o estado de mente, que efetua plenamente a veracidade de uma ameaça, deve, em algum aspecto, ser diferente daquele que efetua a veracidade de uma promessa. A realização da veracidade da glória de Deus, quando brilha na face de Jesus Cristo, não pode ser a mesma experiência em todos os aspectos que o reconhecimento crente de um dever ou da veracidade de um fato da história. Foi amplamente polemizado entre os romanistas e protestantes se a fé salvífica incluía ou não a confiança. A resposta genuína consistente em que a confiança é um elemento integrante e inseparável de cada ato da fé salvífica, no qual a confiança é apropriada à natureza do objeto crido. É óbvio que muitas das proposições da Escritura não são os objetos distintivos da confiança. Em todos esses casos, a fé inclui reconhecimento, assentimento, aquiescência, submissão, segundo o caso.
mas em todos os casos nos quais a natureza da verdade crida se torna o exercício da confiança legítima, e especialmente naquele ato específico da fé salvífica chamada fé justificadora, a qual une a Cristo e é a raiz e o órgão de toda a vida espiritual, a confiança é indubitavelmente um elemento da própria essência daquele estado de mente chamado fé na Escritura. Isso será provado sob o próximo tópico. Quarto, que o ato específico da fé salvífica, o qual une a Cristo e é a condição e instrumento único da justificação, envolve dois elementos essenciais, como já adiantamos. Então, o primeiro é o assentimento a tudo quanto a Escritura nos revela quanto à pessoa, ofícios e obras de Cristo, e segundo, o rejeitar, o segundo é o elemento incluso nesse ato de fé, mas nós vamos tratar dele logo em seguida. Então, ainda sobre o primeiro, que é o assentimento a tudo quanto a Escritura nos revela quanto à pessoa, ofícios e obras de Cristo, é que as Escrituras, primeiramente, expressamente afirmam que somos justificados por essa fé da qual Cristo é o objeto. Segundo, rejeitar a Cristo, segundo a Escritura, é a base da reprovação. O assentimento inclui, ao mesmo tempo, um reconhecimento intelectual e um amplexo cordial do objeto. É um ato do homem todo, intelecto, emoção e vontade, abraçando a verdade. Esse ato especial de fé em Cristo, o qual assegura a salvação, é constantemente parafraseado por expressões tais como vir a Cristo, olhando para Ele, recebendo, fugindo para Ele como refúgio, tudo quanto envolve um assentimento ativo e um amplexo cordial, tanto quanto um reconhecimento intelectual da verdade. Segundo, o segundo elemento incluso nesse ato de fé que salva a alma é a confiança ou fé implícita em Cristo e exclusivamente em Cristo, para tudo quanto é envolvido numa salvação completa. Primeiro, a única condição da salvação exigida nas Escrituras é que devemos crer em ou crer a Cristo Jesus. E a salvação é prometida absoluta e infalivelmente se esse mandamento é obedecido. Crer ou em uma pessoa implica tanto confiança quanto crédito. Segundo, é-nos constantemente afirmado que somos salvos pela fé em Cristo ou pela fé a Cristo. E fé é a substância das coisas esperadas. A confiança repousa sobre o fundamento no qual se baseia a expectação. A esperança estende a mão para o objeto no qual deseja e satisfaz a expectação. A esperança, pois, repousa na confiança e a confiança gera a esperança e a fé deve incluir confiança a fim de comunicar realidade ou substância às coisas esperadas. O mesmo se prova pelo que se diz ser os efeitos ou frutos da fé. Pela fé disse ser o cristão persuadido das promessas, obtê-las, abraçá-las, subjugar reinos, operar a justiça, fechar a boca de leões. Hebreus 11. Tudo isso claramente pressupõe que a fé não é uma mera convicção intelectual acerca da veracidade das verdades reveladas nas Escrituras, senão que inclui um amplexo sincero e um assentimento confiante de Cristo, sua obra meritória e suas graciosas promessas. Na seção 3, nós vemos que esta fé é de diferentes graus. É fraca ou forte, pode ser muitas vezes de muitos modos ou muitas formas assaltada e enfraquecida, mas que logra vitória sempre, desenvolvendo-se em muitos até atingir em plena segurança através de Cristo, que é tanto o autor quanto o consumador de nossa fé. Então, nesta seção afirma-se primeiro que esta fé, ainda que quanto à sua essência é sempre a mesma, frequentemente difere em graus em diferentes pessoas e na mesma pessoa em diferentes épocas. Segundo, que ela se expõe a muitos inimigos e pode ser muitas vezes e de diversas formas assaltada e enfraquecida, mas que através da divina graça, no fim sempre logra vitória. Terceiro, que em muitos ela se desenvolve até a medida de uma plena certeza através de Cristo, visto que todos os pontos formulados nessa seção serão aprendidos novamente e examinados extensamente no capítulo 18, da certeza da graça e da salvação. Ali defenderemos o que dissemos aqui sobre o tema até chegarmos a esse espaço.